Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de força elétrica. Nós sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Bom, mas por que isso ocorre? Porque existe uma força de interação entre elas. Então, se eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa, eu sei que essa será atraída e essa também. Essas duas forças elas são iguais, têm o mesmo valor, só que elas estão apontando para sentidos diferentes, né? Bom, agora para a gente falar sobre força, a gente sabe que força é uma grandeza vetorial. Então ela tem direção, ela tem sentido e ela tem também intensidade. Mas vamos lá, direção. Bom, se eu fosse falar sobre esse desenho que eu fiz para vocês, a direção da força ela seria na horizontal. Mas o desenho poderia também estar na vertical. Então a gente fala o seguinte, anotem aí no caderno de vocês, a direção é sempre a reta que une os dois. Anotem isso, deixem anotado no caderno. Agora o sentido dessa força, como é que a gente fala? Ah, professor, um está apontando para a direita, outro está apontando para a esquerda. Bom, todas as vezes que as cargas forem de mesmo sinal, pessoal, sinais iguais, o sentido da força vai ser de repulsão. Agora, se as cargas têm sinais diferentes, uma é positiva e a outra é negativa, elas vão ter o sentido de atração. Bom, beleza. Direção é a reta que une os dois, sempre. Sentido. Se elas forem de sinais iguais, repulsão. Sinais diferentes, atração. E a intensidade, como é que calcula essa força? Bom, força é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D ao quadrado da distância. Tá, professor, e aí? O que é tudo isso? Esse K aqui, galera, é uma constante. Ele vai valer sempre 9 vezes 10 elevado à nona. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Q1 é o valor da carga, né? E o Q2 é o valor da outra carga entre ela também. E aqui é a distância entre as duas cargas. Um exemplo para a gente poder discutir aí. Vamos supor que eu tenho uma carga positiva aqui que vale 3 microcoulombs e uma outra carga também positiva que vale 2 microcoulombs. E a distância entre as duas, galera, é de 30 centímetros. Para a gente calcular isso, a gente vai jogar na fórmula F, que é igual, o K vale sempre 9 vezes 10 elevado à nona. A carga 1 vale 3, lembrando que esse micro, ele quer dizer 10 elevado a menos 6, vezes a outra carga que é de 2 microcoulomb, então ela vale 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Só que a distância ela sempre precisa estar 30 centímetros, é a mesma coisa que 0,3, ou 3 vezes 10 a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Ah, e como é que eu resolvo tudo isso, professor? Bom, tem o jeito nerd e o jeito malandro. Para a gente resolver aqui pelo jeito malandro, a gente vai fazer o seguinte, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, e aqui embaixo, pessoal, eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9. E 10 a menos 1, aqui a gente multiplica, menos 1 vezes 2. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 2. Tá, e como é que eu resolvo esse monstro? Bom, eu tenho 9 aqui em cima e o 9 aqui embaixo. Tchau. Esse já era. Então sobrou aqui para mim 3 vezes 2, que dá 6. Aqui eu tenho 9 menos 6. Lembrando que na multiplicação a gente soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então 10 a menos 3. Dividido por... Aqui o 9 cortou, então sobrou só embaixo um 10 elevado a menos 2. Agora eu tenho aqui embaixo ficou 1. 6 dividido por 1 continua sendo 6. Menos 3, lembrando que na divisão é o de cima menos o de baixo. Então vai ficar menos 3 menos o menos 2. Então vai ficar menos 3 mais 2. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 1 Newton. Beleza, pessoal? Não esquece de dar um like aí no nosso vídeo. Valeu?